Vamos lá, galera, vamos entrar agora na nossa quinta parte, nossa quinta aula da história do povo judeu desde Abraão até a saída do Egito. Saga essa melhor do que Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Vikings e tudo isso junto e misturado. Muito melhor, vamos aprender agora um pouquinho da história de Moshe. Se você ainda não acompanhou nossas aulas, lá no nosso site www.baiterrio.com ou no nosso canal do YouTube, vai lá, entra, dá um like, curte, se inscreve para você poder acompanhar e receber todas as aulas sempre que sair um conteúdo novinho para você. Então a gente vai agora entrar na história de Moshe. Pessoal, a gente finalizou a nossa última aula falando de como foi que o povo de Israel, o Bnei Israel, que não era povo ainda nós ainda éramos uma família, como é que os filhos de Israel chegaram no Egito e dominaram tudo. O que é dominar? A gente vai entender agora. Então, chega Yaakov no Egito, ele chega junto com 70 almas, né? Toda a família de Yaakov, e eles vão morar na terra de Goshen. Eles viram pastores, eles cuidam do rebanho de todo o Egito. Eles vão crescendo, vão ficando muito numerosos, e aí acontece um problema. A gente começa a nossa paraxá de Shemot, o segundo livro da Torá. A gente começa com o seguinte, começa falando que subiu um novo faraó no Egito, que ele não conheceu Yosef. Pessoal, eu faço aqui uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem foi Getúlio Vargas? Vocês sabem quem foi Pelé? Vocês sabem qual foi o feito de Pelé? Vocês sabem quem foi Hitler? Vocês sabem, a gente sabe tudo isso. Você não precisa ser um grande estudioso ou erudito, a gente sabe que são coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, coisas que passam pra gente, que a televisão passa pra gente, que a sociedade passa pra gente, que a história passou pra gente. Você sabe tudo isso. E, pessoal, como é que sobe um faraó que ele não conheceu Yosef? A gente está falando de uma pessoa que salvou o Egito, não só o Egito, salvou o mundo todo da fome. Yosef. E sobe um faraó que ele não reconheceu Yosef. É assim que a gente começa a Torá, é assim que a gente começa a Paraxá, o Sefer Shemot. Na verdade, tem uma discussão. O que significa que não conheceu Yosef? A gente tem aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade seria que realmente um faraó morreu e assumiu um segundo faraó no lugar daquele outro faraó que viveu na época de Yosef. Ainda assim ele saberia os feitos de Yosef. Mas, como em momento algum é mencionado que o faraó anterior morreu, então a gente não aceita muito essa ideia. Outra ideia que se tem é que, na verdade, esse não conheceu Yosef significa ele não reconheceu os feitos de Yosef, e sobe um novo decreto no Egito, um novo decreto contra os hebreus. Como é que isso funcionaria? Não sei, de repente, quando o Yosef se prontificou a ajudar o faraó e o faraó tornou ele o vice-rei do Egito, pode ser que eles fizeram um contrato valendo por tantos anos, e já que acabou a crise, eu não preciso mais agora do Yosef, então vamos agora tirar ele do posto, vamos tirar toda a sua família do posto, do posto real, né? E vamos agora deixar eles em segundo plano. E é assim que acontece com Am Israel, com Bnei Israel, o povo de Israel. Eles perdem os seus cargos reais, eles continuam na sua cidade, na terra de Goshen, né, cuidando lá dos trabalhos que eles tinham, mas agora o faraó ele fica com medo. Ele fala, esse povo aí ficou muito grande e numeroso. Pode ser que venham os nossos inimigos, queiram lutar com a gente, e esse povo aí, o povo hebreu, vai se juntar com eles. Por quê? Eles não se consideram egípcios, eles não têm os nossos deuses, não adoram os nossos deuses, então não gostam de se misturar com a gente. Então pode ser que eles vão se aproveitar para poder querer dominar a terra, um plano mundial de dominação, que os judeus querem dominar o mundo. A gente já ouviu falar disso, a gente já conhece, não é nenhuma novidade, né? Para ver como é que essa história já é uma história antiga. Tá bom, pessoal? Então,
Esse novo faraó, ele fala que os filhos de Israel cresceram muitos e ficaram numerosos, e ele decide impor trabalhos pesados e impostos altos. Pessoal, o que qualquer líder faz quando você quer quebrar uma nação? Né? Você já não vai diretamente e você acaba com eles, você vai quebrando eles aos pouquinhos. E aqui é muito curioso como é que essa história, ela lembra muito a história do Holocausto. Pessoal, quando a gente escuta falar hoje do Holocausto, o que você pensa? Poxa, como é que um povo não previu que aquilo dali tudo ia acontecer? Como é que você não percebeu que você estava sendo humilhado, escorraçado, que em qualquer momento você iria ser exterminado? Agora é fácil a gente chegar nessa conclusão. Quem estava naquele momento não pensou assim. Por quê? Quando a gente sabe que em 1933, né, Hitler ele chega ao poder. Só que os decretos contra os judeus, né, a Segunda Guerra, ela ocorre de 39 a 45. Então você pergunta, o que aconteceram durante esses 6 anos que o Hitler estava no poder, que o nazismo estava no poder? Será que de repente Hitler acordou um dia 1º de janeiro de 1939, e começou a prender os judeus e atacar? Não. Começou de pouquinho em pouquinho. Ele começa com algumas sanções, ele começa aumentando os impostos dos judeus, ele começa prendendo os judeus sem motivo, começa saqueando as lojas dos judeus, e depois de saquear as lojas dos judeus, os judeus vão procurar ajuda, né, na polícia, e a polícia não ajuda, não faz nada, o governo não faz nada. Então, de pouquinho em pouquinho, então agora o que eu faço? De repente o governo vai e toma a propriedade do judeu, toma a loja do judeu, congela os bens dos judeus, pegam os judeus e jogam eles dentro de bairros, confinam eles e vão aumentando cada vez mais o número de pessoas e diminuindo a quantidade de habitações, até que a gente foi chegando em 1942, você chega na solução final. Assim ocorreu o Holocausto aí durante esses 12 anos. De 33 até 45, a Segunda Guerra de 39 até 45. Então, pessoal, isso já tinha acontecido no Egito. Então, já que eu não quero esse povo, eu não posso virar do nada, de repente, e falar, sai todo mundo daqui, vai embora, eu não quero vocês, e começar uma luta, começar uma guerra. Não. Quer saber? Vamos aumentar os impostos deles. Vamos aumentar os trabalhos deles, vamos deixar eles cansados, eles quebrados, a ponto deles não terem força para fazer mais nada. Foi assim que começou com os judeus, com o povo hebreu, com Bnei Israel, com o povo de Israel, lá no Egito. Isso começou com o faraó, isso que o Hitler fez com a gente, não foi nenhuma novidade, isso já foi se repetido várias e várias vezes ao longo da nossa história, da nossa trajetória. A gente está aqui para contar a história até a saída do Egito, vamos esquecer um pouco o que está na frente. Então, o faraó ele decide botar trabalhos pesados e altos impostos em cima dos hebreus. Passa um pouco mais o tempo e o faraó decide chamar as parteiras hebreias, aquelas que faziam os partos das mulheres hebreias, chama elas no palácio e conversa com elas e fala, olha só, é o seguinte, minha querida, a partir de agora, todo menino que nascer, você vai matar, e toda menina que nascer, você vai deixar viver. E elas, né, saem da frente do faraó, falam, não, tá ok, tá bom, sim, senhor, é isso aí, senhor, sim, senhor, e vai embora da frente do faraó, e chega na hora de fazer o parto das mulheres hebreias, e elas temem a Deus, não obedecem o faraó, e elas fazem de acordo com a vontade de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, e deixam as crianças viverem. O faraó, vendo que aquilo que ele ordenou não está acontecendo, manda chamar as parteiras e fala para ela, vem cá, o que está acontecendo? Né? Eu dei uma ordem para vocês e vocês não estão obedecendo a minha ordem, o que houve? Sabe o que é, senhor? Quando a gente chega lá para fazer o parto das mulheres, elas são que nem animais. O que quer dizer que elas são que nem animais? Tem duas explicações aqui. Além delas terem os filhos sozinhos, porque o animal tem o filho sozinho, você não vê, não tinha veterinário para fazer o parto da leoa lá na selva, então a leoa tem um filhote sozinho. Não só igual um animal, elas têm filhos sozinhos, elas têm vários filhos. Né? Elas não têm filho, elas têm cria.
tem ninhada. Então não nasce um, nasce dois, nascem três, nascem quatro, nascem cinco, nascem 6 filhos de uma vez só. Isso foi um dos motivos que aumentou muito o nosso povo, e também esse era o argumento que elas usavam para falar que as judias, as hebreias, tiveram filhos sozinhos. Nem sempre é verdade, elas ajudavam, mas elas não queriam matar os hebreus, os judeus. Então agora vem um decreto, portaria 9.724/43, e vem o faraó dar um decreto que todo menino que nascer vai ter que morrer. Agora vem um decreto, papel assinado, está lá registrado no cartório. E aí vem a pergunta, pessoal, qual é a diferença do primeiro decreto para o segundo decreto do faraó? O primeiro decreto que o faraó fez, quando ele dá o decreto, de forma oral para as parteiras, e não é cumprido, e por que depois tem que vir o decreto? O que está acontecendo aqui? E é muito simples. As parteiras, elas foram de frente para o faraó. O faraó, mesmo ele sendo um líder, o líder lá do Egito, ele era um ditador. Mesmo ele não precisava perguntar para os conselheiros dele o que ele ia fazer, ele fazia aquilo que dava na telha dele. Então, ele poderia mandar matar a hora que ele quisesse, não deve ter tribunal, não deve ter julgamento, nada. Ele mandou matar, morreu, ponto final. Então, o que ele pensou? Eu vou chamar elas aqui, vou falar com elas, elas vão ter medo da minha pessoa e vão fazer aquilo que eu estou mandando. Mas as parteiras não temeram ao faraó, e sim elas eram tementes a Deus, elas tinham irat shamayim. Elas temiam a Deus e fizeram de acordo com o que Deus quis. Então, agora o faraó fala, quer saber? Não funcionou de um jeito, vai funcionar de outro, e lança um decreto. Agora, como é que tem que ser? Como é que vai funcionar se todo menino que nascer hebreu tem que morrer? De novo, o que isso quer dizer? Quer dizer agora que as pessoas estão cientes do que está acontecendo. Se eu vou ter um filho, eu sei que se eu tiver um filho homem, eu vou ter que matar. Não posso deixar viver. Eu sei que se minha vizinha tiver um filho homem, eu não posso deixar viver. Então, dessa maneira, você aumenta o controle nas pessoas. Mas é óbvio que muitos hebreus não fizeram dessa maneira, mas conforme os egípcios eles iam vendo, eles matavam e afogavam as crianças no rio Nilo. Os magos de Faraó previram que nasceria um Salvador. Vêm os magos de Faraó, eles se reúnem e falam por que começou essa história toda? Eles viram para o faraó e falaram, olha só, faraó, vai nascer um Salvador no meio desse povo, e esse Salvador vai ser um menino. Tá ok? Tá ok. Então, já que esse Salvador será um menino, então todo menino que nascer a gente vai ter que matar, para não ter chance do Messias dos hebreus vir a nascer e salvar esse povo no futuro. Isso tudo os magos do faraó, eles viram. Para não restar nenhuma dúvida, no dia 7 de Adar, que é o dia do nascimento do Messias, foi assim que eles previram, o faraó decretou que todos os meninos, hebreus e egípcios, deveriam ser atirados no rio Nilo. Tá bom? Então, olha só, já que é hoje que vai nascer o Salvador, não me importa de onde ele veio, se ele vai ser um hebreu, um egípcio, nasceu, tem que morrer. Ponto final. Porque vai que ele nasce egípcio, depois ele se converte. Então, eu não quero saber. Todos que nascerem vão morrer nessas horas, óbvio. Os egípcios também ficam muito chateados, porque nesse dia eles também tiveram, muitos egípcios também morreram, porque foi um decreto do faraó. O faraó decretou que os egípcios também teriam que morrer, então os egípcios também teriam que morrer. Mas a gente sabe que os hebreus temiam a Deus, eles não fizeram conforme o faraó mandou. Mas vem uma pergunta: por que morrer no rio Nilo? Por que simplesmente você não pode bater com uma pedra, você não pode sufocar? Por que tinha que ser exatamente no rio Nilo? E a explicação vem porque os magos do faraó eles previram que o Messias ele seria castigado pelas águas. Pessoal, eles não estavam errados. A gente sabe que o nosso Messias, que foi naquela época o Mashiach da geração, o Moshe Rabbeinu, que tirou o povo de Israel do Egito, que deu a Torá para o povo, Deus deu, na verdade, a Torá para o povo através de Moshe. Ele era o grande elo, a grande conexão que a gente tinha com a Kadosh Baruch Hu, o único ser humano que teve contato cara a cara com Deus. A gente sabe que ele não entrou na terra de Israel,
por causa do episódio da água, quando Moshe bate com o cajado na pedra para ter água. Então, sim, Moshe, ele é castigado pelas águas, não pelas águas do rio Nilo, e sim pelas águas, né, depois, quando teve a disputa das águas, e acabou que Moshe ele foi castigado de não entrar na terra de Israel. No dia 7 de Adar nasce então Tuvia. Pessoal, Midrash, para quem não sabe, o nome de Moshe não era Moshe. Pensa só, a mãe teve o filho, teve Moshe, que não era Moshe, e ela deu o nome para ele, e o nome dele era Tuvia. Nasce Tuvia. E ele vive durante 3 meses na sua casa, com a sua mãe, com Yocheved, com seu irmão Aaron e Miriam, né, seu pai Amram. E depois de 3 meses, sem conseguir mais esconder a sua criança, sem ter o que fazer, ela decide colocar o bebê dentro de um cesto e coloca ele dentro do rio Nilo. E a irmã de Moshe, Miriam, ela vai acompanhando durante todo o trajeto do rio Nilo para ver o que ia acontecer com aquela criança, com aquele bebezinho chamado Tuvia. Assim, Bate, a filha do faraó, ela encontra um cesto e ela resgata aquele cesto, ela chuta uma criança chorando e ela resgata aquele cesto. Né? Vatikru Shemon Moshe, Vatomer Kiminamayim Meshital. Né? E ela nomeou Moisés explicando porque eu o tirei da água. Então o nome Moisés, o nome Moshe, foi dado por Batia, a filha do faraó, deu o nome de Moshe, Moshe. Antes disso ele se chamava Tuvia. Né, a gente tem aqui, a Batia, ela retira o Moshezinho do rio Nilo, tira o pequeno Tuvia do rio Nilo. A gente tem ali também, né, Miriam, que aparece e ela se prontifica a ajudar. E como é que ela quer ajudar? A Batia vê que tem uma criança e ela pega essa criança e ela dá para uma egípcia tentar dar leite para aquela criança e não dá. E outra egípcia, e várias egípcias, várias amas de leite, e nenhuma delas conseguiu amamentar o pequeno Tuvia, o pequeno Moshezinho. Então Miriam aparece, se apresenta e fala, olha só, se você quiser eu posso trazer aqui uma hebreia para poder dar leite para essa criança. E ela concorda, e quem que Miriam traz? Traz a própria mãe, traz Yocheved, Yocheved vai e amamenta o seu próprio filho. E olha aqui que milagre, pessoal. A Batia vira e fala, olha só, olha que legal. Então faz o seguinte, leva essa criança para casa, vai dando leite para ele e eu vou pagar um salário. Agora, Yocheved, né, por todo esse Irat Shamayim que eles tiveram, de não querer matar a criança, de matar o Salvador, sem nem saber que era exatamente daquele dali o Salvador, agora você vai criar o seu filho e ainda vai receber um salário para criar o filho. Gente, eu gasto maior grana para poder educar minha filha, pago escola, você paga curso de costura, curso de natação, paga horário estendido. Imagina se alguém me pagasse para eu educar a minha própria filha. Olha que maravilha, né? Não seria muito bom? Mas não é assim que acontece com a gente de maneira em geral. E Yocheved agora ia receber um salário para poder amamentar o seu próprio filho e cuidar dele um pouquinho. Quando ele cresceu mais um pouco, ele foi morar no palácio do faraó junto com Batia. Então, pessoal, Moshe, ele cresce no palácio. Moshe, ele cresce lá na casa do faraó, lá no palácio do faraó. E aqui a gente tem uma história muito curiosa. Moshe, quando ele tinha por volta de uns 3 aninhos, né, 3, 5 aninhos de idade, ele estava brincando com o faraó, ele estava no colo do faraó, e, né, como toda criança, né, tá brincando, minha filha, às vezes um pouquinho mais nova, tá brincando no meu colo, vem, tira meu óculos, bota o óculos nela mesmo. Moshe estava lá brincando com o faraó, e ele viu a coroa do faraó, o faraó de coroa. Moshe foi, tirou a coroa do faraó e colocou na sua própria cabeça. Todo mundo rindo, muito bonitinho, muito legalzinho, mas, né, sempre tem aquela vozinha diabólica do nosso lado. Aparece os ajudantes do faraó, né, os conselheiros, falam, olha só, esse cara daí está querendo o seu lugar, esse cara daí quer a sua coroa, ele quer o seu reino, ele vai tomar conta de tudo. E o faraó, né, começa a ficar preocupado. Ai, caramba, tá bom, quer saber? Acho que eu não sei o que será que eu faço com essa criança. Então eles tiveram uma ideia. Quer saber? Vamos fazer um teste com Moshe.
a gente pega e vai colocar de um lado um pote cheio de moeda de ouro brilhante igual a coroa do faraó, e do outro lado a gente vai colocar um pote cheio de carvão em brasa. Também está brilhando, né, carvão, né, está brilhando ali, de repente vamos ver qual vai ser a reação do Moshe. Se o Moshe botar a mão no ouro, a gente mata ele. Se o Moshe botar a mão no carvão, ele só é burro, então deixa ele para lá. Pessoal, olha só. Vai. Será que Moshe seria tão burro assim, mesmo uma criança meter a mão no carvão? Qualquer criança que vai chegar perto do carvão vai sentir que está quente e não vai querer botar a mão. Você vai pegar o ouro. É óbvio que era uma pegadinha para acabar com Moshe. Então, quando Moshe realmente está indo com a mão em direção ao ouro, vem um anjo, empurra a mão dele para fora na direção do carvão. Ele pega o carvão que está quente, ele bota na boca, ele queima a língua e a partir de então Moshe, ele fica gago. Desde criancinha, Moshe ficou gago por causa desse episódio esse que salvou a sua vida, tá bom? Aos 17 anos, Moshe, ele sai para dar uma volta pelo acampamento dos hebreus, quando ele, de repente, avista um egípcio maltratando um judeu, um hebreu, batendo nele, chicoteando ele. Então, e agora? Moshe, ele vira. Vai orar que en ish, vai et amitzri, vai tmeneu bechor. E ele virou para um lado, e ele virou para o outro, e não vendo ninguém por perto, derrubou o egípcio e escondeu ele na areia. Moshe, então, ele pega aquele egípcio, ele bate no egípcio, ele mata o egípcio, enterra o egípcio na areia. Não é mole não, hein? Pessoal, no dia seguinte, Moshe avista 2 judeus brigando. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים, נמצאים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? E quando saiu no dia seguinte, encontrou 2 hebreus brigando. Então ele disse para o ofensor, por que você golpeia o seu companheiro? ויאמר מי שמך לאיש, שר ושופט עלינו, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי וירא משה, מה והיה? Então, ele respondeu, quem fez de você chefe e governante sobre nós? Quem disse que você manda na gente? Você quer me matar como você matou o egípcio ontem? Meu amigo, eu vi. Você acha que ninguém estava vendo? Mas eu vi o que estava acontecendo. Então Moshe agora ficou assustado. Moshe pensou, bom, ferrou. O assunto agora é conhecido. O assunto do egípcio agora está na boca do povo. E pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho e ver um detalhe muito importante. E ele virou para um lado, e ele virou para o outro, e não vendo ninguém por perto, derrubou o egípcio e o escondeu na areia. Pessoal, ele virou para um lado, ele virou para o outro, ele não viu ninguém, ele viu. Moshe viu. Moshe viu todo mundo olhando e ninguém fazendo nada. Então, pessoal, ele olha para um lado, ele olha para o outro lado. Não é que ele não viu ninguém, não é que não tinha ninguém do lado de Moshe, pelo contrário, todo mundo viu e ninguém fez nada. O que estava acontecendo naquele momento? Por que tinha um egípcio maltratando um judeu? Esse egípcio, ele viu uma mulher hebreia, ele queria aquela mulher hebreia, então ele pegou aquele judeu, tirou ele de casa, mandou ele fazer um trabalho longe, um trabalho difícil, e ele no meio da noite entrou na casa para poder violentar a esposa daquele hebreu. E ele voltou e eles começaram a brigar. E pessoal, todo mundo viu, mas todo mundo ficou com medo. E aqui a gente aprende uma lição incrível, gente. Tem momentos da nossa vida que a gente vê alguém fazendo mal para o nosso próximo, a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de ajudar.
Você não pode simplesmente olhar, não é comigo, não sei, não quero nem saber. Não. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer parte, a gente tem que ser a solução. A gente tem que fazer parte da solução e não parte do problema. Então, quando o Moshe ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele não vê ninguém, não é que ele não viu ninguém fisicamente, ele não viu ninguém fazer nada. Pessoal, tem a Mishnah do Pirkei Avot, ética dos pais. Quando não tiver ninguém, você seja esse alguém. Se você vai para um lugar onde não tem ninguém que possa coordenar, que possa liderar, seja você essa pessoa. Em contrapartida, tem outra Mishnah que fala uma coisa que parece ser inverso, que fala, odeie você ter altos cargos, você odeie ser um líder. Mas qual é a diferença de uma Mishnah para outra? Gente, você tem que odiar ser líder pelo kavod, pela honra. Agora, se não tem ninguém para fazer, você vai fazer. Você vai ser a pessoa que vai agir. Você vai ser parte da solução e não parte do problema. Então, quando Moshe ele faz isso com esse egípcio, ele mata o egípcio e depois ele se vê no dia seguinte 2 judeus brigando. E ele quer separar a briga e ele é acusado por aqueles judeus de estar conspirando contra a sua própria raça, contra o seu próprio povo, me desculpa. Ele, já está conhecido o caso do egípcio, é melhor eu me mandar. E vem esses 2 judeus aqui, esses 2 hebreus, eles deduram Moshe para o faraó, e o faraó vai atrás de Moshe, o faraó encontra Moshe, e o faraó quer acabar com Moshe. Ele vem com a espada, ele tenta matar o Moshe com a espada, mas ele não consegue. A espada não consegue cortar o pescoço de Moshe. E aí ele chuta o Moshe para fora do Egito, fala, quer saber? Vai embora, sai daqui. Moshe foge do Egito, eles falam, quer saber? Esse cara daí, ele não vai durar nem 3 dias no deserto, sem água, sem comida e sem nada. E pessoal, a gente sabe que não foi bem assim a história, a gente sabe sim que ele foi, que ele durou, perdurou, e até nos dias de hoje a gente conta essa história. Isso aqui agora vai ficar interessante. Pessoal, fica ligado que na nossa próxima aula a gente vai entrar na história oculta de Moshe. O que aconteceu com Moshe? O que acontece com Moshe de quando ele sai do Egito até Moshe voltar para o Egito? Vocês vão entender o que eu estou falando no nosso próximo módulo. Fique ligado e me acompanha.